Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso podcast Direito Médico Veterinário. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, mas já eu vou falar para vocês quem é essa pessoa. Meu nome é Renata Arruda, sou advogada, sou especialista em Direito Médico. Vai ser bem difícil fazer esse podcast hoje, que esse meu convidado me faz rir demais. Vocês vão ver por quê durante o nosso evento. A gente vai trazer muito assunto importante para vocês. Sempre a ideia é levar não só direito médico veterinário, mas assuntos relativos à medicina veterinária, gestão, assuntos relacionados à medicina veterinária com o lado psicológico, saúde mental, enfim, assuntos para desenvolver vocês sobre todas as áreas. E, logicamente, eu parto da premissa de que não farei sozinha. Eu tenho companhias muito importantes, companhias relevantes, que vão levar experiências para vocês e contribuir para tudo isso que a gente precisa, né? Para a valorização da profissão. Então, hoje, o meu convidado se tornou alguém bastante fácil de interagir. Então, não vai ser só uma admiração profissional, uma admiração como pessoa mesmo. É uma pessoa muito querida, a gente se diverte toda vez que a gente se encontra, que a gente tem a oportunidade de falar, de conversar. Para que a gente... Eu vou deixar esse ônus, como sempre, para que ele se apresente, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo não só através da questão profissional que envolvia o assunto, mas também como responsável por uma associação de outros profissionais que eu admiro muito, né? Admiro muito todos os colegas que, através dele, eu tive a oportunidade de conhecer. Então, é uma honra receber você, doutor Marco Antônio Leon. Olha que eu já ia... Nossa, acertou. Sou eu mesmo. Sou eu, Marco Antônio Leon. Marco Antônio Leon. Ele é especialista em odontologia veterinária. Especialista não. Especializado. Pós-graduado especializado. A gente sempre gosta de fazer essas correções, então, obviamente, eu estou vendo se ele está treinado sobre isso. Isso é um teste, né? Para ver se ele está cometendo uma infração ética de se dizer especialista, né? Sempre temos provas gravadas sem aqui o disso. título registrado no conselho. Enfim, a gente tem muita satisfação de ter você aqui conosco. Fique à vontade. Quero dizer para vocês que ele estava extremamente nervoso. Então, nervoso, ele faz piada. E está muito difícil de a gente se concentrar aqui nesse evento. Mas, enfim, a gente vai tentar mostrar para vocês, de verdade, de uma forma muito descontraída, o que tem de relevância da odontologia veterinária que tem derivação em processos, né? Como que a gente pode se prevenir sobre esse assunto, que é um assunto que eu particularmente gosto muito de falar, porque conheço do que como cliente e como advogada que atuo na área. Então, já li livros do Marco Antônio Gioso, né, que você sabe que é uma referência importante nessa área. Então, gosto muito de falar sobre isso, sobre os problemas que aparecem e que eu já tive a oportunidade de atuar. Então, fico muito feliz que você tenha aberto espaço na sua agenda para mim, para que a gente possa trocar ideias com a classe sobre medicina veterinária e sobre odontologia veterinária. Fica à vontade, não fica nervoso. Se apresenta para quem não te conhece, além dessa especialidade. Quem é Marco Antônio Leon? Bom, para falar de mim não é tão complicado, porque eu sou meu primeiro fã. Então... Não, mas tem que ser, né? Porque isso que eu falo muito. Ó, eu vou falar primeiro quem eu sou, né? Eu sou Marco Antônio Leon, o pessoal me conhece muito pelo sobrenome Leon mesmo, porque o meu orientador, o Marco Antônio Gioso, também era Marco Antônio. Então, eu realmente, isso. Né? Quando alguém chama assim, ô Marco, nossa, quem que tá me chamando? Alguém me conhece? Marco Antônio Leon. Ninguém me chama, assim, eu acho até estranho quando alguém chama. Às vezes nem eu lembro que eu chamo Marco Antônio. Mas no mundo profissional eu sou o Marco Antônio Leon, trabalho com odontologia veterinária desde 2000, quando eu me formei na USP, na Universidade de São Paulo. 1 ano e meio antes eu já estava no pé do professor Marco Antônio Gioso, já começando meus estudos de odontologia veterinária, então eu formei trabalhando com odonto, né? Entrei no mestrado no departamento de cirurgia, acabei concluindo com o doutorado direto, fiz o curso de especialização de odontologia veterinária, a primeira turma que teve com o professor Gioso. Hoje eu sou o atual presidente da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária na segunda gestão. Sou parceiro da Virbac, sou proprietário do Dentista Vet, que é o meu centro de odontologia veterinária, que é uma das referências na América Latina de centro de odontologia veterinária. Tenho meus cursos do CTOV para clínicos, ou seja, eu sou uma pessoa multitarefa. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, então eu vivo nessa parte odontológica. E nas horas livres eu até durmo.
Até almoço, até janto. Mas fora isso, eu sou Mas bem tem que tomar louco. cuidado, que a gente estava abordando esse assunto na psicologia. Você chegou a esbarrar com a doutora... Eu quase derrubei o cenário também quando eu cheguei. Eu esbarrei e derrubei Joelma, tudo. vocês têm que priorizar a sua vida pessoal, né? Sim, Vocês sim, trabalham muito, né? Esse é o perfil, né, de quem está aqui. Vocês trabalham muito. Então, hoje você é veterinário, você é professor, você é referência, você vai para congressos fora do país. Sim, E você também é empresário, né? Você também tem que gerir uma equipe, você treina pessoas. Treino bastante, gente. Tenho meus alunos da especialização na FAMESP. Então, eu sou muito direcionado a formar pessoas, né? Eu realmente tenho meus alunos, gosto do que eu faço e o que eu tento contagiar para os meus alunos sempre é essa paixão pelo que eu faço. Que a pessoa seja fanática pelo que faz, odontologia veterinária ou qualquer outra área que ela estude, né? Mas que ela seja fanática pelo que ela faz, porque assim ela seria muito contente, né? Seria mais difícil, né? E eu antes de perguntar para você por que a odontologia veterinária, porque eu acho que você estava lá no início junto com o Joso, né? Sim. Eu quero saber por que você tem fama de bravo. Não, porque esse negócio de bravo é a intriga da oposição, né? Na verdade é assim, justamente, né? A gente começou falando sobre a paixão pelo que a gente faz, né? Então eu sou apaixonado pela odontologia veterinária. Eu realmente estava no começo, eu fui o primeiro orientado quando o professor Gioso montou o espaço do laboratório de odontologia comparada. Então eu estava lá com a minha pesquisa que deu dinheiro para montar um laboratório. Então eu sempre fui muito fã do que eu faço. E hoje, 23 anos depois, né, de tantas histórias que a gente passou, eu hoje não tenho filhos, né? Sou uma pessoa nulípara. E eu não tenho filhos, mas eu reflito isso no meu aluno. Para mim, o aluno é um filho. Para mim, é a minha preocupação de formar gente. E não é que a pessoa aprenda a operar ou saiba quanto que mede o odontoblasto. Isso aí qualquer um pode ter, mas a minha preocupação é no futuro dela. É com isso que eu vou ensinar para ela, que ela vai cuidar da família dela, ela vai cuidar de filhos, ela vai formar a empresa dela. Então, eu me preocupo muito em formar. Então, eu sou muito exigente. A minha equipe, por exemplo, que trabalha comigo no Dentista Vet, ela é escolhida com uma pinça, assim. Essa pessoa aqui é excelente, só gente excelente. Eu sou muito exigente. Então, por exemplo, quando eu contrato um serviço, eu também exijo, porque eu estou pagando. Se fosse grátis, eu não ligaria. E quando eu estou formando gente, eu me preocupo em puxar dela o melhor. Então, essa lenda aí surgiu por 2 ou 3 gatos pingados aí que... menino, faz isso. Ele falou duro comigo, soltou a glândula. E aí a pessoa começou a espalhar isso desnecessariamente. Então, não é isso tudo. Porque o Leão que eu conheço não tem esse... É o Leão que eu conheço, né? Então, é diferente também, porque eu não sou sua aluna. Né? Embora muitas coisas você já tenha me esclarecido, porque a gente precisava. Você não sou sua aluna, então a versão que eu tenho sua é de uma pessoa extremamente engraçada. Talvez você tenha um lado sarcástico. É o sarcasmo também. O sarcasmo, inclusive, nos últimos anos eu tenho tentado tratar. Amenizar. Né? Tô tentando amenizar o sarcasmo. Porque não pode ser para qualquer pessoa. Assim, hoje em dia o pessoal não está entendendo muito, né? Pode gerar alguma interpretação errada, né? Exatamente. Mas eu vejo você com muito bons olhos. É uma pessoa de bom coração. Sim, isso sim. Nossa, quem sabe, assim, aluno meu sabe como eu me dedico pelo aluno, arranjo, às vezes, tem coisa que eu não fico contando para todo mundo do que eu faço, né? Também não Por exemplo, um aluno que, eu vou te dar um equipamento de presente, uma caneta de alta rotação, livro... às vezes eu pago para a pessoa um curso, então eu faço muita coisa escondida. Então as pessoas não sabem disso, né? Mas também quem tem acesso a isso é quem? Gente legal. São gente pessoas especiais. Primeiro que entende que o professor é sarcástico, tem as piadas de humor ácido. Entendeu isso, nossa, eu me abro e dou tudo para a pessoa recebe tudo como orientado, né? Mas nem todo mundo consegue, né? Mas em geral a exigência acaba sendo interpretada como braveza. Mas não é bem isso, né? Vocês vão ver aqui que ele é um doce de pessoa. Tanto que ele estava super nervoso de fazer um podcast, que é a primeira vez. É a primeira vez que eu faço. Inclusive, durante a pandemia, por exemplo, coisas gravadas como lives, eu fugi de todas. Todas, inclusive de um convite meu. Exatamente, inclusive de um convite da doutora. Então, eu saía correndo por aí para não fazer lives, né? Falou, chama a Mariana Ramos. Fala, Mariana Ramos adora falar. Ela adora falar, mas eu me escondia, mas agora eu tô mais tranquilo. Eu percebo, você tá tranquilo. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Com a medicação que eu tenho aqui, nossa, tô super tranquilo. Depois a gente conta. Exatamente. Mas vamos lá, por que especialidade
essa especialização em odontologia. Por que você escolheu isso? Por causa do Gioso? Porque o Gioso, ele criou isso, né? Não é bom explicar quem é o Gioso? Porque talvez tenha algumas pessoas que não saibam. Sim, o professor Marco Antônio Gioso, ele é muito importante na medicina veterinária por duas razões. Primeiro, para nós, de odontologia veterinária, ele trouxe essa especialidade para o Brasil, né? Então, tem gente que fala assim, não, mas eu já vi mexer, né? Há 30 anos, já, sempre, assim, desde a época dos romanos, gente, que o pessoal mexia em dente de animal, né? Mas como ciência, gerando literatura, pesquisa, foi o professor Marco Antônio Gioso que iniciou isso aí no final dos anos 80, né? Então, o professor Gioso era professor lá na Universidade de São Paulo, e eu conheci o Gioso quando eu fui fazer um trabalho para ele, trabalhando com criar as páginas de internet da veterinária. Então, eu criava páginas assim... Você na gosta mão disso, mesmo. Né? Gosto muito da parte de informática. E aí que eu me juntei com o professor Gioso. Eu nem sabia da especialidade dele como acadêmico. E aí, ele tinha... Inclusive, quando eu conheci o Gioso, ele não tinha o doutorado ainda. Ele já era professor, ele defendeu o doutorado, eu fui na defesa dele. E ele falou, vou montar o laboratório, agora que ele tinha o espaço de pesquisa. Porque ele é dentista... E também é dentista humano. E aí eu comecei a trabalhar com o Gioso. E eu me interessei muito pela área dele. Tanto é que, quando eu já formei fazendo odontologia veterinária. Então, na verdade, assim, por um acaso, fui conhecer o professor Gioso, adorei aquela especialidade, principalmente pelo desafio, né? De ser uma coisa nova na época. Sim. Uma coisa que ele estava, assim, começando a divulgar. Ele já divulgava há muitos anos, mas estava caindo na graça das pessoas. Né, entender o que era odontologia veterinária. E eu me apaixonei por isso. No ano de 2000? 98 para 99 já, como acadêmico. Tá, então a gente pode falar, vamos ser flexível, 23 anos. Sim, 23 anos. Como é que era antes? Que hoje vocês têm muitos recursos, né? 23 anos em qualquer área da saúde representa quase um quarto de século, né? Certo, Como isso é muito tempo, mas como era antes? Eu diria, vamos lá, 2010. Como é que era antes, quando as pessoas não conheciam a odontologia? Como era antes, eu vou até contar de um jeito meio doido, mas como era antes, inclusive, é como é hoje, né? Na verdade, assim, a grande parte da população tem acesso às famosas limpezas dentárias, né? Que na época realmente não tinha opção. E hoje tem a opção de colegas especializados. Na época, por exemplo, no começo, o Gioso contaria melhor isso, mas no final do século... Eram tratamentos experimentais, limpeza, sem polimentos, nada, um diagnóstico mal feito, sem a radiografia. Inclusive nós que fazíamos odonto desde o final do século, do milênio e no começo, a gente mesmo também não fazia tanta radiografia assim. E com o avanço da tecnologia, a gente começou a radiografar mais, diagnosticar mais, ou seja, na verdade, até se a gente comparasse a odontologia veterinária de agora com a de 10 anos, já é muito diferente, né? O crescimento ele foi assim, exponencial. Então, antes as pessoas faziam o que dava para fazer, chamavam um colega dentista, davam uma lida no livro pela metade, então elas tentavam fazer alguma coisa, né? Eu sempre acredito, até as coisas mal feitas eram feitas de bom coração, a pessoa tentava fazer o melhor. Mas a partir do Gioso, né, do estudo e da divulgação da odontologia veterinária como ciência, os pacientes começaram a ter a chance de ter uma coisa melhor. Aí entra o ponto que eu gosto, né? A gente vai falar de quê? De problemas. A gente vai ter que levar sempre para um viés da área que eu atuo. Sim. Você acha que esses clientes hoje, eles estão mais conscientes da existência desse serviço especializado? Porque tudo é uma questão de conhecimento. Por exemplo, a gente estava falando sobre cuidados paliativos. Ainda é muito novo. Eles não conhecem, então, obviamente, não exigem. Então, quando a gente fala de serviço odontológico, eles estão mais conscientes. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava no cabeleireiro, e o meu cabeleireiro, ele tem também não tem filhos, e tem 2 cães. E ele falou, não, porque quando eu adotei, ele adotou uma cadela com 7 anos. E eu levei ela ao dentista. Eu achei curioso ele falar assim, ao dentista. Eu até gravei isso, eu lembrei disso agora, quando você está falando. E eu falei, nossa, que engraçado, porque o normal seria falar, levei ao veterinário. Sim. Ele levou já para um serviço especializado. Pergunto para você, nesse tempo todo que você está atuando, e você é jovem ainda, mas tem... obrigado. Está gravado isso aí. Que bom. Mas tem muito tempo de estrada específica, né? Você vê diferença na exigência, não na exigência, que isso a gente fala depois, mas na consciência desses clientes no serviço especializado? Eu sei que existe, então eu quero. Sim, hoje o cliente ele tem acesso a muita informação, né? Então, pela internet...
graças a esse advento da internet, do qual eu justamente entrei nessa área por esse advento da internet, né? Eu vejo que o pessoal tem muito mais acesso à informação. Então, no Instagram, hoje, né, hoje em dia, os jovens no Instagram, o TikTok, antes, um tempo atrás, o Facebook. Então, as pessoas têm acesso a isso. E se ela não tiver acesso a isso, ela tem acesso na propaganda boca a boca. Então, ela sabe que aquilo é importante. Agora, claro, se a gente for pensar na massa, no Brasil inteiro, na massa da população, ainda é pouca gente, eu diria que seria 10% é que tem talvez a cultura de saúde com o paciente, não só de saúde oral, mas de saúde, saber que o paciente é importante. Então, assim, é muito fácil para a gente aqui no meio uma bolha. Da bolha de São Paulo, da parte legal, né, da capital financeira do Brasil, dizer que a pessoa tem consciência, mas assim, no Brasilzão inteiro, não é bem assim. Acho que de nenhuma especialidade, de nenhuma especialidade, mas a gente está se divulgando cada vez melhor, a gente lança muitos alunos, né, que são hoje os pós-graduados em odontologia veterinária no Brasil. Tem esse número? Eu acho que a gente deve estar já, desde que o Joso abriu a primeira especialização, que inclusive até ia falar disso, né? A segunda importância do Joso não foi só ter trazido ao odonto, mas criado o conceito de curso de especialização. Então, ele montou o primeiro curso de especialização. Então, e desde lá de 2002, que foi o primeiro curso... Ele está dando aula ainda. Está dando aula. Ele dá aula com a gente lá na FAMESP, né? Então, a gente tem orgulho de ter o pioneiro com a gente. Então, desde 2002 até hoje, eu imagino que uns 600 colegas especializados, dos quais talvez 1/3 está atuando ainda em odonto. 1/3 ou metade, pelo menos, está atuando em odonto. Muitos aí já acabaram deixando, mudaram de área, mas eu acho que nós já formamos uns 600, pelo menos. Não passa de 1.000 ainda. Então, eu também tive a honra de já, em mais de uma oportunidade, de dar aula para especializar... na pós-graduação e especialização, né, de vocês. Sim. Da odontologia na Anclivepa. E eu vejo que tem um interesse de pessoas que têm empresas, que são gestores, que atuam na área clínica, mas querem fazer o serviço de maneira mais correta, né? Então, não sei se a palavra seria essa, mas sim, você está usando. Porque, como uma especialidade, devem ter muitas especificidades, né? Muitas características diferentes de um atendimento, né, mais aberto. Enfim, e eu acho que não é só aquele que quer atuar só nisso, né? Tem um campo aberto mesmo, de vou fazer tratamentos odontológicos, eu vou me especializar, e o que eu acho fenomenal, né? Então, a turma cheia, grande. Então, acho que isso aí tende a crescer, né? De pessoas, profissionais interessados nessa área, porque acaba sendo, pelo menos eu como cliente que sou, só uma das minhas cachorras fez cirurgia 3 vezes. Olha só. E a York fez uma vez. Então, 4 vezes, e agora vai ser o gato. Por isso que eu estava falando para você da Juliana. Então, são coisas que a gente precisa entender que está na rotina de um cliente que está consciente da prevenção, né? Sim. Do animal. E aí entra a questão dessa consciência. O teu cliente está mais exigente? Ou você não sentiu isso ainda? Não, de verdade eu não senti, porque assim, como faz tempo que eu trabalho com essa área de odontologia veterinária, uma coisa que eu sempre percebi é que um cliente que procura um dentista veterinário, ele já tem uma inteligência diferente, um conceito de uma educação, uma cultura diferente, né? Então, no momento em que ele procura um dentista veterinário, ele já sabe que aquilo é importante. Então, a exigência eu não vi que mudou tanto, tá? Talvez na questão da pessoa de exigir, pedir um relatório, você não faz relatório, mas eu não sei quem faz. Mas, assim, normalmente o cliente que a gente acaba atraindo, que já tem essa cultura de procurar um dentista veterinário para o cachorrinho dele ou para o gato, ele não mudou tanta exigência. Eles já eram exigentes. Sim, eles já eram exigentes, com uma cultura de saúde diferente do resto. Exatamente. Né? Diferente do resto. Eu considero que esse seu cliente já era um cliente exigente. Ele já era exigente. Se no passado ele te procurava, certamente ele já tem um outro nível de relação com esse animal. Sim. Eu acho que é muito da cultura da pessoa, cultura de saúde. Isso. Ele é o cão que fica na rua, que late pro gato no muro. Não, ele é o filho da família. É meu filho, meu bebezão, o meu gatinho é meu filho. Então, esse pessoal sempre foi exigente, como um pai seria de um filho, então, ou mãe. Então, a exigência não mudou. Para você, né? Sim. Porque acho que tua rotina já está muito, muito ajustada. E aí seria a minha próxima pergunta. Você não precisou mudar nada dentro desse teu dia a dia? Você não percebeu, nossa, o cliente está exigindo? Porque quanto mais exigente, muitas vezes há uma percepção de resultado, né? Então, isso é muito comum em todas as áreas. Então, ele exige que aquilo fique perfeito.
Então, Sim. quando não sai do jeito esperado, principalmente quando vem um advento, por exemplo, morte, isso choca. Nos tratamentos odontológicos é muito comum gerar processo. Por quê? Porque não é esperado. Porque, principalmente, Leão, porque isso é ofertado, vendido, entre aspas, como um procedimento simples. Sim. Muitas vezes. Isso tem impacto na percepção do cliente. Porque ele vai falar, é simples? Pô, não pode morrer. Não pode ficar ruim, né? E, principalmente, simples. E na cabeça do cliente, puramente estético. O que é pior ainda. Então, como que assim, você ajusta isso? De verdade, assim, eu não percebi muita exigência. Porque, na verdade, assim, uma das coisas que eu acredito muito é o seguinte. É como o veterinário se coloca perante o cliente. Sim, né? Eu mas gosto há uma muito dificuldade, Leão. Sim, há uma dificuldade. Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu gosto muito de estudar, mas eu estudo assim, Curioso. De uma faculdade, como minha família, né? Eu falo sempre que agora eu vou contar com orgulho, porque é da família de origem argentina, então somos tricampeões. Então, mas eu tenho que comentar isso. Então, assim, eu sou formado na faculdade de tudologia, né? Então, todo mundo é todólogo, eu sei um pouquinho de tudo. Então, na verdade, é por brincadeira, né? Eu gosto de ler coisas diferentes. Então, por exemplo, eu gosto de ler muito sobre comportamento do ser humano. Então, como é que o veterinário se comporta com o cliente? Então, a primeira coisa que eu vou pensar como veterinário é que eu vou tentar, entre aspas, dominar o cliente. Vou tentar passar o máximo de informação para que essa pessoa ela não tente levantar. E o que eu acho que as pessoas que têm uma postura mais... que não são alfa, por exemplo, que o cliente ele já vem, é mais passivo. O cliente já vem para cima, que eu estou exigindo tal coisa. E o veterinário se coloca, desculpa, olha, o orçamento ficou isso, tudo bem. Então, normalmente, esse veterinário que tem uma postura mais passiva, ele vai ser massacrado pelo cliente. Ou no ano 2000, 2010, 2020, ele vai sofrer uma cobrança muito grande. Eu não sinto muito isso. Por quê? Porque meu cliente, primeiro, que assim, eu me mato de fazer o melhor. Também? A minha equipe também. A gente informa a pessoa, porque a gente informa a pessoa do melhor, o que vai acontecer, passo a passo. A gente trabalha com uma coisa que chama previsibilidade. A gente conta tudo o que vai acontecer. Meu filho, vou extrair dente, em casa vai babar sanguinho, pode tossir. Tudo isso pode acontecer e a pessoa recebeu uma informação tão legal que, tipo, quando acontece, ela fala, não, eles falaram que ia acontecer. Então, é com previsibilidade. Então, a gente consegue controlar tão bem o ambiente que, tipo, o cliente não consegue ser exigente. Ele vai receber o melhor. Mas ele entende que tudo foi explicado. Então, eu sempre tive essa postura de eu me posicionar com todo respeito ao cliente, escutando o problema dele, mas eu me posiciono como profissional. Eu não deixo a pessoa colocar o dedo na minha boca. Então, meus veterinários também são treinados assim. Por isso que, às vezes, é interpretado como, ele é bravo. Não, a gente é muito correto. A gente sempre tenta trabalhar de uma forma como se a gente fosse num serviço alemão ou japonês, com a perfeição máxima. Então, o cliente não consegue. Ele pode querer procurar problemas, mas a gente deixou tudo explicado. Hoje em dia, por exemplo, com o advento do relatório. A gente faz o relatório, vocês veem um relatório nosso, não é uma maravilha. É um espetáculo. Eu mesmo, quando eu leio meu relatório, eu falo, nossa, eu mereço um abraço de mim mesmo, eu me abraço. Porque é muito legal, entendeu? O operar bem... Você merece um abraço. Não, eu mereço um abraço. O operar bem, né? Tem muita gente, nossa, eu vou fazer curso, vou operar muito bem. Não, isso é commodity. Se você não operar bem, alguém vai operar bem. Isso é commodity. Operar bem, eu acho aqui, ali. Mas a pessoa que tem essa postura de controlar a consulta, de fazer um bom relatório, de redigir... Nossa, se você se posiciona bem, não tem cliente que vai arranjar problema. Eles entendem super bem. A percepção de valor do teu cliente, ela tá ali, né? Ele consegue ver valor naquilo que você explicou, naquilo que você entregou. Não, ele joga um papel picado de alegria. Nossa, doutor, obrigado por ter extraído todos os dentes. Ele sai agradecendo. Que bom que você tirou a mandíbula dele. Não faça spoiler. Porque sem spoilers. A gente vai falar sobre essa questão da retirada dos dentes, só que antes eu tenho uma coisa meio polêmica para te perguntar. Uma vez eu vi, relacionada à medicina humana, na verdade, na medicina, odontologia humana, a seguinte narrativa. Tem coisas que o cliente, de fato, ele é leigo. Nós somos leigos, eu sou leiga. Então, eu não sei exatamente o quão bom é o profissional. A gente tem mais o retorno desse posicionamento. Sim. Isso é uma verdade. A questão toda
A narrativa era a seguinte: o dentista pode fazer o que quiser na sua boca. De verdade, ele pode ser bom ou ruim, você nunca vai saber. Exatamente. Mas será que nunca vai saber mesmo? Isso na medicina veterinária. Quando que aparece o problema? E pelo menos na odontologia veterinária, né, esse conceito que a gente aprendeu foi do professor James Anthony, né, o professor que veio para o Brasil dar aula. E ele falou essa frase, né? A boca perdoa muita coisa. Então, talvez, a pessoa fazendo o seu trabalho, está fazendo a extração dentária, não conseguiu tirar uma raiz e ele deixou a raiz lá, por exemplo. Então. Assim, o que eu recomendo é que você coloque no seu relatório. Olha, houve essa intercorrência, mas vamos observar. E o importante é falar a verdade. Porque se você não comentar isso num relatório, não anotar no famoso prontuário que a doutora Renata Arruda ama, que inclusive ela está anotando tudo que eu estou falando, está fazendo um prontuário de mim, alguém vai descobrir, né? Porque, por exemplo, se eu comparar a medicina veterinária da minha infância na veterinária há 23 anos... Há 23 anos, o cachorro tem um problema, ele tem um câncer na boca. Doutor, o que eu faço? Eu falei, então você pode pegar fezes de bebê, você coloca na frigideira, frita e passa que vai curar. E a pessoa acreditava e você não sabia se aquilo estava certo. Hoje em dia, o veterinário ele tem muitos canais para estudo. Muitos canais para aprender, para estudar, livros PDF, livros físicos. Mas o cliente também tem. Então, o cliente ele vai no Google... E todo mundo é o famoso Dr. Google. Hoje o Dr. Google tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. O Dr. Google tem muita informação. Então a pessoa vai ter a mesma informação e ele pode procurar. Deixa eu procurar um dentista veterinário. E aí qual é nosso dever de informação? Olha, eu comecei com o meu paciente aqui, era uma limpeza simples, eu fiz as radiografias intraorais e encontrei uma raiz. Eu tenho que relatar para a pessoa, porque se você não relatar, não pode. Alguém mais vai relatar. Não pode. Ou seja, antigamente, quando existiam menos colegas trabalhando com odonto, quando a gente não tinha tanta tecnologia para o diagnóstico como o raio-x intraoral digital, realmente até a gente comia bola. Hoje em dia não pode acontecer isso. Porque alguém vai acabar descobrindo. Então, por isso que, assim, uma preocupação que eu tenho no ensino, faça o melhor. Porque se você não fizer o melhor, o paciente não vai morrer porque a raiz ficou. Mas alguém vai descobrir. E aí o cliente, isso sim, eles estão mais conscientes do seu direito. Então, falar assim, errou, aqui que eu vou ganhar o meu. E ele vai correr atrás de você, vai chamar um advogado. Da empresa. E a empresa, então aí a gente se coloca em maus lençóis, né? Então, eu gostei muito do exemplo que você colocou agora, porque eu estava discutindo isso essa semana. Na semana passada ainda, porque a semana não acabou, né? Essa semana, em que você falou, deixei uma raiz. Eu não sei se deixaram uma raiz errado ou certo, tá? Pra gente entender. Eu não sei, eu só vou saber quando alguém me informar ou buscar esse tipo de informação específica. Sim. A questão toda é que, se for considerado errado deixar uma raiz e não tiver nenhuma descrição dessa natureza no prontuário, vai parecer o quê? Que foi imperícia do profissional. Então, como que... Não é que isso signifique uma isenção de responsabilidade, mas o fato de ter sido algo imprevisível, uma necessidade, porque eu tô supondo que talvez exista uma necessidade técnica de deixar aquela raiz. Sim, às vezes acontece. Então, só que isso tem que estar descrito no prontuário. Tem que dar, exatamente. Por exemplo, já aconteceu, eu estar com um paciente que durante a extração fraturou a raiz. Isso é. Inclusive tem muita gente que fala assim, nossa, ele fraturou a raiz, eu sou o Leão, faz 23 anos que eu faço. Eu devo ter fraturado alguma raiz, né? Então, eu devo fazer um meme de mim, né? Falando isso aqui. Tipo, o melhor dentista veterinário não é aquele que extrai sem fraturar. É aquele que, quando fratura, sabe pegar a raiz. Essa aqui deverá virar meme. Vai virar corte. Vai virar um corte, isso. O que é isso? O corte são as divisões do nosso podcast em pedaços, de 1 minuto a 1 minuto e meio. Nossa, isso aqui é uma frase maravilhosa. Então, assim, já aconteceu comigo. E, de repente, a minha anestesista fala, Leon, olha, o paciente, a pressão caiu um pouquinho, não dá para demorar e eu tenho que deixar aquela raiz. Não tem problema. Sim. Alguma hora eu posso resolver isso, mas colocar no relatório. Exatamente. Colocar no relatório é importante. A transparência. Ainda existe muita dúvida com relação a isso. Não falei que o paciente parou. Não está descrito no prontuário, no relatório anestésico, que o paciente parou e teve que reanimar. Por medo, mas isso além de não ser transparente, isso também afeta também o dever de informação desse cliente sobre talvez um outro procedimento. Exatamente. Que possa, né? A gente sabe que a característica desse paciente pode ser uma característica que tenha maior risco na hora de ser submetido a uma anestesia. Então, são situações que precisam ser colocadas e sem medo, Sim, né? Sem medo, Por isso, justamente, aí que eu falo, a postura...
do veterinário. Ele tem que ser um pouquinho mais controlador. Fala assim, olha, eu fiz a extração, mas o nariz caiu. Mas vai ficar lindo demais, fique tranquila, toda pessoa entende. Agora, quando você vai pedindo desculpa, olha, desculpa, eu tive que tricotomizar a pata. Você já vai com essa postura assim, a pessoa vai massacrar você. Mas sabe por que vai com essa postura? Gosta que a gente está numa conversa muito boa aqui. Porque não sabe os seus direitos e nem os seus deveres, o veterinário. Exatamente. Ele não conhece. Então, tudo ele acha que o cliente tem razão e ele está no erro. Então, se isso já tivesse sido conversado, se isso já tiver por escrito, o que acontecer está validado. E não é validar erro, gente, porque informação não valida erro. Exato. Então, não é, eu fiz uma barbaridade aqui, está validado porque eu falei que era possível. Não. Isso não existe, né? Informação não valida conduta negligente, imprudente e impedita. Exato. Vocês têm a obrigação de serem bons. Isso é uma obrigação ética mesmo. Então, obviamente, você tem que agir de maneira correta. Só que imprevistos acontecem e que não necessariamente significam erro. Só que sem informação, por que você falou, o veterinário vai lá falar, porque não informou antes, então ele vai se justificar. Então, quem não esclarece antes, justifica depois. Exato. Eu sempre comento com meus alunos ou com a equipe, assim, a pior coisa que tem pra gente fazer é pedir desculpa. Ai, nossa, isso eu fui acabado de falar aqui. Eu odeio pedir desculpa. Por quê? Porque o primeiro lugar... Parece que você teve culpa. E aí que está, né, a fama de bravo. Eu cobro dos meus alunos, da minha equipe, eu cobro de mim mesmo. Inclusive, eu faço terapia justamente para isso, para eu tentar me perdoar e tentar pegar leve. Exatamente, porque eu sou muito exigente comigo. Então, a primeira coisa que eu penso sempre assim, faça uma coisa uma vez bem feita. Isso eu aprendi com meu pai. Em segundo lugar, se você fez tudo certinho, explica tudo o que vai acontecer, até as coisas erradas, como eu falei, a previsibilidade. Se você falar que vai acontecer tudo aquilo e acontecer, a pessoa entendeu. Falou, o doutor falou. Agora se acontece, tá falando, não, senhora. Não, é que como a gente operou, ia sangrar, mas aí já virou desculpa. O que acontece com a experiência que a pessoa teve? Exato, a experiência que a pessoa teve na clínica, nossa, não foi legal. Né? Então, isso que eu digo assim, da minha parte odontológica hoje, o que me dá prazer é ver esses detalhes. O Papa Paper, né? Ficar lendo se odontoblasto, odontoclasto. Não, já cansei da parte nerd. Isso aqui a gente já está dominando. Agora, assim, a parte de atendimento ao cliente é muito importante. E é muito desafiador. Previsibilidade, explicar, que a pessoa tem uma experiência legal. Reduzir, assim, aí, claro, indo para a tua área, fazer de tudo para que a pessoa tenha uma experiência tão boa que mesmo se houvesse uma intercorrência do paciente parar na mesa, e já aconteceu comigo, do paciente parar na mesa e a gente fica super acabada. Nossa, que desgraça, que triste. Mas a gente não... Eu sempre falo, equipe, não chora na frente do cliente. Vai com tranquilidade que você é o porto seguro para a pessoa. Tranquiliza tudo. E da pessoa falar, doutor, olha, eu entendi, eu estou muito triste, mas você me explicou tanto sobre tudo que eu tô tranquila. Olha só, eu quero só deixar bem claro aqui que não teve ensaio com o Leão. Não teve nenhum ensaio? Nem pelo contrário. A gente fez com um roteiro que não está sendo seguido. Nada, não tem nada a ver. Pro pânico dele. Eu fiquei estudando todo o roteiro. O pânico dele não tem nada seguido. Nada. Só que quando eu falo isso, Leão, parece assim, a advogada tá falando, não trabalha aqui com a gente para estar falando isso. Na verdade, tudo se resolve com uma boa conversinha. Não é bem assim. Tudo isso só se resolve nesse formato que o Leão está falando porque foi esclarecido antes. Exatamente. E aí o cliente entende que não é erro, aquilo era possível. Então, é importante vocês entenderem como é interessante cumprir com o dever legal de informação, que isso traz vantagem para o atendimento de vocês. E é isso que ele está falando sem saber. Ele está contribuindo sem ensaio para as nossas narrativas, nossos encontros de dever de informação. Leão, é verdade, o roteiro já perdeu, já era. Eu vou voltar só no... Eu adorei, gostei agora, quero vir mais vezes. Você vai fazer agora o podcast seu. Nossa, eu vou fazer o meu próprio podcast aqui, eu mesmo comigo mesmo, tipo, eu falando, eu mudando de lugar, assim, pra lá. James, você vai ter trabalho. Então, voltando aqui à questão técnica, eu vou fazer uma pergunta ridícula. Mas, enfim, é importante que você coloque por quê, né? O profissional que não conhece a tua área de especialização e está se aventurando a fazer... procedimentos odontológicos, você acha que ele está correndo mais risco jurídico? Muito, muito, né? Comparando com... E assim, às vezes a pessoa está se aventurando sem saber. Ela não sabia que existia curso, ela nunca conseguiu digitar odontologia veterinária no Google, então ela não sabia. Às vezes é inocência mesmo. Eu não acho que todo mundo é ruim. Acho que às vezes a pessoa é inocente... Né, e nunca procurou nada, ela nem sabia que tinha... Mas acho que a inocência existe no sentido de achar que não vai ter consequência. Exato, mas pode ser. E a pessoa acha que não tem consequência. Então, assim, há 20 anos cometer um erro
É diferente. É bem diferente de hoje. Hoje em dia, o cliente pode procurar entender por que aconteceu tal problema. Tem mais clientes, mais veterinários para informar do que está errado. Ou seja, quem está fazendo a coisa fora do que a literatura preconiza está correndo um risco enorme. Enorme, porque se há 20 anos só tinha o Gioso para falar isso aqui está errado, hoje tem muito aluno nosso da FAMESP, aluno da USP, aluno do curso da Anclivepa, tem muito aluno bom no mercado e eles vão encontrar, não é que eles vão ser X9, vou dedar, mas é o dever de informação, olha, eu encontrei esta raiz, encontrei essa mandíbula fraturada, faz parte da encontrei essa raiz no meio da maxila. A gente vai informar, porque desses cursos hoje, né? O curso da Anclivepa com a Vanessa Carvalho, o curso da FAMESP com a Juliana Kowaleski, com a Michele, o curso da FAMESP com a Juliana Kowaleski comigo, são 2 cursos grandes. E a gente forma excelentes alunos. Então, o excelente aluno vai... mesmo, a qualidade das perguntas E, inclusive, por exemplo, vai tanto no curso da Anclivepa como da FAMESP, o aluno ele sai tão bem formado, e eu vejo isso em todos os cursos, a paixão pela odontologia veterinária, que ela vai fazer o melhor. Um aluno nosso nunca vai fazer mais ou menos a limpeza, ele já vai querer radiografar. Essa nova geração de odontologia veterinária, eles já saem loucos por aí, radiografando tudo, coisa que eu não fazia há 20 anos. E quando a gente encontra uma coisa legal, uma coisa diferente, talvez, né, não sei se é correto, mas eles já postam, olha o que eu encontrei hoje de errado. Então, quer dizer, o cliente tem acesso a muita informação e quem faz coisa errada está correndo um risco enorme. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque a obrigação de ser bom, tecnicamente, existe. Sim. Essa é uma obrigação que a gente não consegue fugir. Então, vocês têm que buscar aperfeiçoamento, né? Buscar isso de maneira incessante, eu diria, porque muda com uma velocidade muito grande a tecnologia na área da saúde, né? Sim. E o que, na sua opinião, impede o cliente hoje de buscar o tratamento odontológico? A gente sabe que quase todos os animais precisam. Sim. O que impede? É desinformação, na sua opinião? Isso não é resposta, né, técnica, não, mas é uma dúvida. Na sua opinião, ainda é desinformação? Ele chega lá e fala, puxa, eu não sabia. Ou é medo? É tudo. Tem várias, assim, tem de tudo para explicar isso aí, né? Então, por exemplo, assim, primeiro tem o pessoal que sabe que é necessário fazer o tratamento dentário, mas tem medo de fazer o tratamento dentário, por algumas razões que a gente pode conversar, como anestesia, por exemplo, que eu também gostaria muito de falar sobre isso. Vamos falar? Tem gente que acha que não é importante fazer, tem gente que acha que é importante, mas o veterinário diz, não, deixa juntar mais sujeira para fazer depois, como se fosse roupa suja, né? Vai juntando que depois, se der errado, você queima a roupa e compra nova. Não é assim. Aí perde o dente. Tem gente também que vai muito pela questão financeira. Né? A gente entende que os tratamentos dentários não são de baixo custo, ainda mais se com bem feito, exatamente, bem feito, com radiografia intraoral, com um profissional especializado, com equipamento que não é barato, então realmente o custo também segura muito. Então, às vezes é medo do procedimento em si, não só da anestesia, mas das extrações, desinformação, desestímulo de colegas e questão financeira. Então, tem de tudo. E aí entra o seu papel de administrar toda essa desinformação e medo, né? Exatamente. E o medo da anestesia, por que ainda? A gente tem mesmo. Sim, então eu sempre comento assim, né? Outro dia eu atendi um cara que era piloto, né? Eu comparo muito a anestesia com voo de avião. Eu morro de medo de voar de avião. A minha mão sua... E de podcast também. E de podcast, entendeu? A última vez que eu viajei, a gente foi pro Chile, eu fui com a Roberta, com a minha namorada, e a gente tomou... Eu tomei, né? Eu falei, vou tomar Rivotril, né? Então eu falei, vou tomar 3 gotinhas, só que a gotinha não caía, gente. Por favor, não ouçam. A gotinha não caía. E aí o que aconteceu? Eu tentava puxar, a gotinha não caía, ela deu um tapa no negócio, bateu no dente, falei, para com isso. Aí eu peguei e dei uma puxada no Rivotril. Isso é tipo um chup-chup. Exatamente, foi um gole de 30 gotas, assim. Eu passei 2 dias sem saber o que era o turismo, assim. Enfim, a questão de medo é o seguinte, eu atendi outro dia um piloto, né, e eu comentei, né, eu comparo muito anestesia com voo de avião, tudo. E ele falou, mas eu sou piloto e eu também tenho medo de voar. Então, o ter medo, não ter pavor, né, gente, mas ter medo... O piloto tem medo? O piloto tem medo, mas assim, o ter medo eu acho... mas eu acho interessante, porque o ter medo é que te faz ser responsável. Sim, mas isso é normal. Né? Por exemplo, eu tenho medo de andar de moto, mas se eu andasse de moto, eu me cuidaria, eu prestaria atenção em todos os detalhes. É lógico, o medo é segurança. Exatamente, o medo é segurança. Então, eu também tenho medo de anestesia. Só que eu penso assim, poxa, eu trabalho numa área que eu preciso do anestesista.
eu preciso da anestesiologia como área. Então, é muito importante para que a gente pense na questão de medo. Primeiro, trabalhar com um colega especializado em anestesiologia que te dê segurança, que tenha experiência, que tenha monitorização completa. É importante que o colega veterinário respeite o anestesiologista, aceitando a lista de exames pré-operatórios, porque também tem muito isso. Precisa de tanto exame... Ou quando o cliente é médico, né? Ele fala assim, nossa, deixa que eu assino a responsabilidade. Cuidado, meu Deus. Então, a gente já abordou isso. Né? Ou de veterinário também. Não, mas eu sou colega, deixa que eu assino qualquer coisa. Assina o quê? Assina o processo, né? Que quando eu vou te processar. Não. Então, assim, medo de anestesia resolve como? Chamando anestesiologista especializado, experiente, com monitorização, fazendo exames pré-operatórios. Ou seja, trabalhando dessa maneira... Nossa, eu me sinto super seguro. Mas também isso tem que chegar para o cliente, porque o cliente não sabe o que é um serviço seguro e o inseguro. Ele não sabe. Então, estatisticamente, qual é o número de animais que morrem na mesa? É baixo demais. Na estatística, nos trabalhos, né, 0,5%. Exatamente. Né? 0,5% e pacientes que já tinham alguma comorbidade, como também pode acontecer fatalidade. Isso. Mas justamente assim, para diminuir esse número, o que a gente pensa? Assim, chamar um colega especializado experiente. Por exemplo, eu vejo hoje na área da medicina veterinária em geral, eu tenho um colega que está saindo da especialização, que está ganhando experiência. E eu tenho outra que tem 2 mestrados... Não, perdão, 2 especializações, o mestrado. Mas a outra cobra R$50 mais barato. Quer dizer, por 50 ou 100 reais mais barato, a pessoa prefere alguém que tem menos horas de voo para um procedimento difícil, por exemplo, uma anestesia de um pug, de um braquicefálico. Mas por 100 reais... Quer dizer, o veterinário, ele gosta de correr risco, né? Ele gosta, né? Veterinários deveriam fazer bungee jump, porque eles gostam de correr risco. Não faz ficha, não radiografa, chama anestesista que está começando, que podia fazer um cachorrinho simples, mas vai fazer um braquicefálico por R$100. Eu acho, inclusive até um podcast só disso, da valorização e desvalorização do veterinário. Uma tragédia. A gente tem muito assunto para falar disso. Nossa, a gente poderia ficar horas aqui. Em quase todos a gente aborda essa questão financeira, né? E aí, só para fechar a parte da segurança na anestesia. Quando você valoriza o profissional, você chama um anestesista especializado, experiente, você faz uma equipe experiente. Leon, eu juro que eu me sinto super seguro. Quando eu entro em campo, nossa... Eu não sei o que está acontecendo lá na área da anestesista, mas eu me sinto super seguro para trabalhar. Eu trabalho assim com uma felicidade e na hora de eu vender serviço para o cliente, eu tranquilizo ele de tal forma, porque eu também me tranquilizo de saber que aquilo vai ser muito bem feito. E justamente outra vez a informação. Olha, senhora, vou pedir exames pré-operatórios importantes. Mas precisa de tudo isso? Precisa. Olha, senhora, aqui na minha clínica, no Dente Savete, precisa fazer isso. Então ninguém consegue falar, mas é muita coisa. Comigo, não. Segundo, anestesista experiente, é uma experiência muito legal. Então... eu acho que isso aí seria o nosso mundo ideal, né? Exatamente. Só que, de novo, a gente está numa bolha. E acho que nem todo mundo tem acesso a isso, nem todo mundo consegue isso. Isso é muito complicado, porque as exigências vêm, independente da bolha. Não, e as coisas erradas também vêm dando curso. Por exemplo, assim, por exemplo, imagina que alguém dá um curso assim, você não precisa chamar anestesista, você mesmo pode fazer. Falei, é sério? É sério que você quer que a pessoa tente fazer uma coisa difícil, que é o mais importante, é o piloto do avião? Então, é complicado, né? Porque é um procedimento que o animal precisa estar... anestesiado. Exato, precisa estar dormindo, para que vocês consigam fazer um trabalho... adequado, né? Exatamente. Com radiografias, enfim. Cada vez melhor e mais completo. Cada vez mais eficiente, né? Exatamente. Aí dentro dessa eficiência toda, existe a possibilidade daquilo que o cliente, coitado, leigo, né, como eu, chega até a veterinária, nesse caso a Michele, e levo minha cachorra, que já era a segunda vez que ela estava fazendo, e falou, olha, ela precisa fazer esse procedimento. Ela falou, Renata, vai perder todos os dentes. Isso ela me falou na primeira consulta. Sim. Óbvio que meu primeiro impacto foi ruim. Eu falei, mas como assim vai perder todos os dentes? Eu fiquei muito assustada. E ela me deu uma aula. Não é uma aula técnica, não. Uma aula de que quem ia ficar mal era eu, que a cachorra ia ficar ótima. Sim, e de fato ela ficou. Viveu bastante tempo depois. Por que os clientes ainda têm essa paixão pelos dentes? Que muitas vezes... não tem nem mais dente ali, só tá preso pelo cálculo. Exato. É engraçado, né? Porque as pessoas falam assim, nossa, doutor, vai perder todos os dentes. Mas você é tão preocupada
E por que você nunca escovou, né? Se a primeira vez que você veio aqui depois de 15 anos de vida... Eu não escovava. Exato, então, mas as pessoas querem ter o dente lá de qualquer jeito, né? Claro que a gente acaba explicando que isso aí não vai ser uma preocupação, que ele já está se sentindo muito mal há muitos anos e não consegue comer com aqueles dentes balançando. Então, na verdade, a gente consegue explicar para a pessoa a importância da extração, mas as pessoas são apegadas a ter o dente sem cuidar, né? Então, às vezes, é que o meu jeito, né, de piadas, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, doutor, vai perder todos os dentes? Eu falei, não, senhora, eu achei todos, está aqui no potinho. Não perdeu, a senhora leva para casa e a senhora escova esses dentes no potinho. Então, as pessoas são muito apegadas a ter o dente, mas de cuidar, não, né? Mas na sua rotina, quando a extração é necessária, você tem problema com isso? Não. Assim, quando a gente explica para o cliente a questão de extração dentária, os cães em si, se a gente for explicar até de questão da natureza, né? Um leão, um tigre, onça, um lobo, na natureza, eles quase não usam dente para comer, para mastigar, né? A gente usa para mastigar, para moer o alimento, porque a nossa saliva vai trabalhar naquilo e continuar a digestão. Os predadores, eles usam o dente para perfurar, para cortar um pedaço de carne e engolir. Então, como em casa, né? Eu falo pro cliente, como o seu gatinho é um tigrinho Nutella, ou se é um cachorrinho, como o seu cachorrinho é um lobinho Nutella, ele não vai precisar, eles adoram essa piada, né? Ai, que engraçado. Eu faço piadas que eu às vezes nem acho mais graça. É o seu lobinho Nutella. Mas eu achei. Né? Mas eles acham, eles vão pegar tudo pequenininho, não precisam caçar, ficam escolhendo. Eu não quero sachê de salmão, quero de carne. Mas são exigentes né? mesmo. São exigentes. O meu gato só gosta do peixe branco. Não, as minhas gatolinhas, elas não estão gostando muito do peixe branco, mas eu estou fazendo uma seleção. Então, eles não sentem muita falta, né? Eles vão sentir falta, obviamente, para pegar uma bolinha, para destruir um tênis, mas o dente em si não faz muita falta se a gente tiver que extrair por causa de doença. Mas você fala antes. Eu falo, inclusive tem muito cliente que fala assim, né? Tipo, o paciente vem com a boca destruída, detonada, a gente fala, vai ter muitas extrações, ele entendeu tudo. Então, ele vem no dia da cirurgia, ele fala assim, doutor, vai doer muito? Eu falei, senhora, está doendo há 15 anos. Há 15 anos, não é que eu vou causar dor, já está doendo há 15 anos. Hoje, vou tirar os dentes e essa dor tende a diminuir nos próximos dias. Então, as pessoas têm a ilusão de que a gente vai fazer um mal ao paciente. É verdade. Né? A gente acha que agora vai ficar ruim. Agora vai ficar ruim, né? Tipo, mas eu acho que isso falta mesmo. E como cliente, eu não sabia que aquilo doía. Sim. Eu acho que é uma falta de informação, sim. Olha que... né? Eu sou uma pessoa teoricamente informada. Ainda não trabalhava nessa área, mas eu não tinha noção de que aquela placa causava dor. Eu acho que o cliente não faz por mal. Acho que às vezes é justamente... desinformação, muita desinformação. Então, se chegasse e falou, olha, seu animal está sentindo dor. Eu tenho muito cliente que às vezes chora na consulta. Porque a doutora, eu vim... primeiro que ele vem assim, eu vim para fazer uma limpeza. Ele acha que é coisa simples, Sim, né? mas Aí eu falo assim, olha, tem um monte de dente para extrair, lá. Aí a pessoa fala, nossa, doutor, nunca me falaram isso. Nunca me contaram que precisava de tratamento dentário. Falei, então, senhora, acontece, né? Eu sempre falo faço a meia-culpa, né? Falei, a culpa é nossa, da profissão. O médico veterinário realmente, em geral, não informa. Porque o médico veterinário, em geral, nunca fez curso de odonto. Então, a pessoa, às vezes, ela queria ter cuidado. Se ela tivesse recebido essa informação, se ela soubesse, nossa, ela já teria feito tratamentos, já teria feito manutenção com escovação. E muita gente, às vezes, chora na consulta. Fala, doutor, se eu soubesse, se tivessem me dito. Exatamente, dá muita pena. Tanto que até uma das ações que a gente quer fazer pela Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, que a gente está planejando, é fazer um curso gratuito. Claro que não são aulas com todos os detalhes, mas a gente quer colocar um curso, vai de aulas de 30 minutos, um curso com todas as áreas da odontologia veterinária para informar a maior parte dos veterinários. Porque muito veterinário fala assim, nossa, eu não tive acesso à informação. Realmente, ninguém tem acesso à informação, não está em todas as faculdades a aula de odonto, e uma aula também não vai te ensinar nada. Então, a gente quer fazer essa ação de informar o máximo de veterinários. Aquela história da bolha que eu te falei, Exato. Todo mundo tem acesso a isso que você sabe? Sim. Você estava lá do lado do gioso, né? Então, exatamente. Talvez não seja tão simples assim em alguns lugares do país, as pessoas saberem, até querem, mas não é fácil, não é simples, né? Exatamente. Então, você tem muito trabalho pela frente, você e todo mundo que vocês estão formando, né? Sim, a gente, pela Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, tem feito muita coisa. Talvez seja uma das gestões que mais fez, né? Congressos, informação ao público, também né, o mérito é da internet. Hoje a gente consegue fazer coisa no Instagram, webinars, então a gente está informando muito, justamente para que menos veterinários corram o risco de fazer coisa errada. E mais, o quanto essa saúde bucal tem a ver com, qual é a palavra? Longevidade do paciente, do animal, né? Porque eu acho que o tutor, além de não saber da dor, não sabe que isso pode encurtar a vida
do animal. A gente não sabe, Leão. Então, eu acho que essas são informações essenciais. Sim. Isso, se chegar, eu acho que a medicina veterinária vai começar a ter mais demanda nesse sentido, porque ainda vejo muita percepção na questão de um tratamento puramente estético. Tá com mau hálito. Então, para não falar bafo, que é feio, né? Sim. É mau hálito, então eu vou levar. Tá feio, tá amarelo, tá marrom, aí eu vou levar. Mas o motivo principal não deveria ser esse, mas o que é o motivador dele sair de casa e levar muitas vezes E aí traz a ideia daquele tratamento que a gente faz no dentista. Eu tô acordado e faço isso. E não é tão simples, né? Quando a gente fala de medicina veterinária. Então, podem acontecer outros desdobramentos que precisa chegar no cliente para a gente evitar transtornos na esfera em que eu trabalho. Exatamente. Para a gente fechar, se você pudesse dar um recado para os clientes que estão assistindo, que tipo de profissional, estrutura, eles têm que buscar? E aí já serve de incentivo para os veterinários, né? Que estão querendo aperfeiçoar o trabalho. Que tipo de profissional, obviamente você vai falar o que tem especialização, mas talvez ele nem tenha, mas tenha buscado algum tipo de informação e de estrutura mínima para fazer um bom trabalho relacionado ao tratamento odontológico. Antes de responder isso, uma das coisas que é importante que o médico veterinário em geral entenda. Quando eu era mais novo, eu achava que todos os tratamentos dentários, inclusive as profilaxias, raspagem de polimento... Não, a gente do dono tem que fazer. Quer dizer, era o Gioso, eu mais uns 3, a gente ia fazer do Brasil inteiro. Não existe isso. Hoje em dia tem muito colega de odontologia veterinária no Brasil, né? Mas o que eu penso hoje, eu dou aula para clínicos que querem melhorar o tratamento dentário, vão investir no equipamento correto. É assim, que a parte da limpeza, raspar e polir e um bom diagnóstico é obrigação do médico veterinário. Ele pode fazer isso. Eu não acho que é necessário que ele seja especializado em odontologia veterinária. Mas que ele não anuncie, né? Que ele não anuncie. Aqui a clínica tem odontologia veterinária. Não, você tem o serviço de profilaxia periodontal. Encontrei algum problema, vou encaminhar para um colega, né? Eu incentivo que todo veterinário tenha o direito de procurar fazer uma limpeza dentária, profilaxia, raspagem, polimento e um bom diagnóstico. E deixar o serviço mais complicado, tem uma extração, tem muitas extrações para o colega especializado em odontologia veterinária. Aí sim, é melhor que a pessoa não se arrisque a fazer, né? Entendi. Então, se ele deixou alguma coisa lá, é porque ele não se sentiu capaz. Exatamente, não tem problema. Desde que ele documente aquilo e depois passa para um colega especializado, que ele não pode falar, não sabia que tinha que tirar. Não, chama alguém, ele vai lá e complementa o trabalho. Acho importante isso também ficar claro para o cliente. Sim, claro para o cliente. Ou, se ele for mais responsável ainda, é melhor chamar o colega especializado. Então, por isso é bom fazer um bom exame. Exatamente. Né? Mas chamar o colega especializado é muito melhor. E você aí, corre menos risco. Exatamente. Aí, claro, na hora do cliente procurar um serviço que vai tratar da saúde oral do seu bichinho, né? Do seu cão, do seu gato, saber da formação da pessoa, né? Porque o nosso RH é o cliente. Então, se ele tiver inteligência e intelecto, ele tem que procurar o teu currículo, o teu tempo de experiência, em primeiro lugar. Segundo, a hora que ele chega, o cliente tem que fazer isso, né? A hora que ele chega na clínica, posso conhecer seu centro cirúrgico? Que equipamentos você tem? Falar, olha, eu tenho o meu equipe odontológico, meu compressor, minhas canetas, radiografia. Você faz um relatório depois disso? Você documenta tudo isso? Sim, documento. Então, o profissional hoje, né, dos cursos de pós-graduação, eles já saem preparados para isso, para fazer um relatório, para fazer um bom trabalho. Então, o cliente tem que procurar tudo isso. O mais importante, além da parte odontológica, tem um anestesiologista especializado, tem monitorização. Vocês vão me pedir todos os exames ou vocês vão pedir só um examezinho? E outra, um anestesista vai ficar do lado do meu paciente, do meu bichinho, ou vai ter estagiários cuidando? Tem que ter um anestesista, porque a pessoa está pagando por isso. A menos que fosse de graça. Não, tem umas pessoas que cuidam da anestesia. Assim, não. O fato de ser de graça não significa mal feito. Exatamente. Não, mas está pagando. Tem um anestesista do lado. Então, aqui você pode confiar. Então, sinta-se mais seguro. E buscar atendimento, né, para prevenir isso, né? Exatamente. Prevenir, porque tem como o animal chegar no final da vida com todos os dentes na boca. Exatamente. Tem difícil, né? Mas tem. Assim, se a pessoa fizer cuidar com a escovação dentária diária... Fazer procedimentos. E assim, talvez o mais importante do que a escovação é ter um bom veterinário do lado. Que ele orienta, assim, continua escovando, agora passa em tratamento... agora continua escovando, passa de novo em tratamento. Então, na verdade, assim, é muito importante a informação veterinária para essa longevidade,
né? Inclusive, eu percebi, né? Assim, há 20 anos, né? 23 anos, a gente era muito técnico. Né? Então a gente falava assim, trate da boca porque a bactéria vai no rim, fígado e coração. Hoje em dia, pra gente é muito mais importante, porque a pessoa não tá nem aí se vai pro rim, fígado ou coração. Fala, nossa, eu nem sabia que tinha coração, eu achei que era algodão. Meu bichinho é um bichinho. Não sabe que tem rim. Não sabe que tem rim, entendeu? Então hoje mais importante que falar de coração, rim, fígado, se a bactéria vai, e na verdade nem vai, na verdade é componentes inflamatórios, mas é falar da parte sentimental, da parte emotiva. Olha, Toby, fala o nome, né? Toby poderia viver mais tempo porque o bem-estar animal... Porque é verdade, né? A boca diminui o bem-estar do paciente. O que é muito Então, bom. hoje em dia, o cliente entende mais a questão do bem-estar do que o rim, fígado e coração. Hoje em dia, não. Acho que sempre, né? Ele não tem noção da questão técnica. Não sei se você falar de bem-estar, de dor, né? E, obviamente, que isso também vai gerar uma percepção de estética melhor para o animal, que eles também gostam, né? Mas até a gente também, há 20 anos, a gente não falava... A gente não trata dente por questão estética. Mas tem que falar também. Mas hoje em dia, você fala, olha, essa boca, nossa, tá uma tragédia. Imagina a senhora sorrir com esse dente aí. É verdade, né? Então, a pessoa entra na importância do tratamento. Então, a estética não é importante... Mas é legal na hora de comentar com o cliente, porque ele entende que aquilo é ruim. Esses animais hoje são filhos, né? Exatamente. E eles se orgulham do pelo, se orgulham do dente. Então, se perder um, para eles é importante. Então, a gente tem que valorizar esse amor, mesmo que você não compreenda, né? E uma das coisas que aí sim eu melhorei muito do meu atendimento de 10 ou 20 anos atrás foi o advento do Oliver. Quando eu adotei o meu cachorrão, o Oliver, hoje em dia ele tem 11 anos. Antes disso, eu era muito técnico. Depois do Oliver, você viu que... de ser pai de cachorro, ter essa responsabilidade, hoje, o jeito como eu entendo o meu cliente é diferente. Eu entendo a dor dele, a tristeza de perder um dente, porque quando eu tirei um molarzinho do fundo, lá, piquititico do Oliver, eu fiquei triste, guardei ele. Meu dente! Ai, tadinho! E já tirei mais um dente também, então eu entendo o cliente hoje. E eu entendo esse drama dele, vai perder dentes. Então tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Só que nem sempre vai ser possível se colocar no lugar dele, mas é o respeito mesmo pela... O respeito porque eu entendo. Pela opinião diferente, porque ele é leigo, enfim. E isso é importante para vocês como especializados, como profissionais que são. Olha, eu não tenho nem palavras para dizer. Já acabou? Não acredito, meu. Eu quero... Mais podcast comigo, por favor. Tá vendo, James? Vai ficar até meia-noite aqui. Você tá vendo como é que é tranquilo quando a gente tá, assim, entre amigos? É muito mais leve. Por isso que, assim, pra mim foi sensacional. Acho que bom. Talvez tenha sido um dos podcasts mais fáceis que eu fiz. É verdade, eu nem achei que eu ia conseguir. E você se superou. Não, eu fiquei estudando a programação. Nossa, vão ser as perguntas. Nem seguiu nada. Não seguiu nada. Não dá pra engessar, tem que ser espontâneo. É melhor. Inclusive, essa é uma das minhas características. Eu sou muito espontâneo. Entendeu? Então, mas você tem medo da sua espontaneidade. Tenho, porque às vezes pode ser... Eu posso fazer uma piada errada. Você quer controlar e não dá pra controlar isso. E é por isso, gente, que a nossa caneca tava batizada, né? Nem vamos... Olha, aqui aconteceu um milagre, mas era água e virou vinho. Nossa, a nossa caneca, brincadeira. A gente só vai falar disso no final. Só vai saber... Falei? Não, a gente acabou de falar. Acabei de falar agora. A gente tá no final. Só vai saber quem assistir tudo. Exatamente. Obviamente, só vai saber quem vê no final, né? Assista até o final, né? O milagre o milagre que foi operado aqui. Exatamente. No nosso podcast. Foi uma honra tê-lo aqui. Doutora, agradeço eu espero bastante. Que você volte em outra oportunidade pra gente falar sobre valorização, sobre dever de informação, qualquer coisa relacionada. A gente pode até trazer colegas seus da área da odontologia que serão muito bem-vindos também. Claro, seria legal. Aliás, Mariana Ramos podia se despencar de Recife. Nossa, mas Recife. Aí tinha que tirar os copos de perto aqui, porque ia ser uma loucura, meu. Então eu trago 10 taças para ela que a gente bebe junto, não tem problema nenhum. Seriam todos muito bem-vindos. Profissionais que eu admiro, que sou fã mesmo. Aliás, eu tenho esse privilégio de conhecer a nata da medicina veterinária. E você é um deles que me deu a honra de estar aqui. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Na sua sexta-feira, gente, só para vocês saberem. Eu nem lembrava disso, Esse programa está sendo gravado sexta-feira, agora terminando às 19h37. Doutora Renata, para mim é uma honra estar aqui. Uma honra mesmo, assim. Eu realmente, durante a pandemia, neguei várias lives. Eu fujo de podcast. Olha, como eu sou mas como é que eu ia dizer não para a doutora Renata? É muito importante para a gente. Então, é uma honra estar aqui com você, contribuindo para o podcast. E vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Busquem informação para quem tem dúvida, clientes ou veterinários na área de odontologia veterinária. E fiquem com a gente para o nosso próximo podcast. Obrigada pela audiência. Um beijo em todos. Busquem informação, não esqueçam disso. Obrigada.